Olá, bem-vindo ao Sinal Verde, o programa que mostra os problemas ambientais que enfrentamos e traz soluções para os resolver. Moçambique é um país rico em biodiversidade, mas enfrenta grandes desafios com a degradação do meio ambiente. No programa de hoje, vamos olhar de frente para três questões. Primeiro, para o impacto do crescimento populacional e o consumo desenfreado. Em segundo lugar, para as ações humanas que continuam a degradar o meio ambiente. E, acima de tudo, o que ainda podemos fazer para mudar este cenário. Fique conosco e descubra o que podemos fazer juntos para preservar a Mãe Natureza. Vivemos tempos críticos. O nosso planeta enfrenta hoje desafios ambientais sem precedentes. Já somos mais de 8 mil milhões de pessoas na Terra a partilhar os mesmos recursos e essa pressão crescente está a deixar marcas profundas no ambiente. A cada dia consumimos mais energia, mais água, mais alimentos, mas os recursos são finitos. A gestão de resíduos em Moçambique, por exemplo, é um desafio significativo devido a vários fatores, incluindo o rápido crescimento urbano, a falta de infraestrutura adequada, a baixa consciencialização ambiental e a capacidade limitada de reciclagem. Há muitos desafios que temos que enfrentar, aliás, em termos de melhorarmos o ambiente. É um desafio constante, não só em Moçambique, mas no resto do mundo. Há coisas que temos vindo a melhorar, mas eu diria que, em primeiro lugar, o que temos, que é o maior desafio de todos, é mudar o nosso comportamento. Mudar o nosso comportamento da forma como descartamos os resíduos, mudar o nosso comportamento onde descartamos os resíduos. Muitas cidades moçambicanas, incluindo Maputo, precisam de sistemas eficientes de gestão de resíduos. A recolha de lixo, a separação e o tratamento de resíduos sólidos não estão devidamente organizados, o que resulta no acumular de lixo nas ruas, rios e outros espaços públicos. Eu tenho sido sempre apologista de que se inicie um ciclo de sensibilizar as pessoas a fazerem uma separação básica dos resíduos a partir de casa. Úmidos de um lado, secos do outro, que é uma forma de também ajudar os catadores, que assim não necessitam de retirar os sacos, espalhar o lixo pelo chão à procura da matéria-prima que procuram. É logo uma forma de ajudar, para além de minimizar o mau impacto que é vermos os contentores com muitos resíduos à sua volta, normalmente resíduos orgânicos, com todos os problemas, com a sua decomposição, com todos os problemas que daí advêm. O aumento da população urbana tem levado a uma maior produção de resíduos sólidos. O plástico é um dos principais problemas devido à sua durabilidade e ao fato de não ser biodegradável, o que agrava ainda mais a poluição. Muitos dos resíduos acabam em aterros improvisados ou são lançados em ambientes naturais. O problema dos resíduos sólidos é a falta de circularidade das embalagens. São as embalagens de uso único. Não só a Amor, mas no mundo todo já existe todo um movimento para promover a produção de embalagens que vão chegar ou vão concluir todo o ciclo da cadeia de valores da economia circular. Aqui em Moçambique, a Amor está sim junto, inclusive, das indústrias produtoras de bens de consumo. A Amor está a liderar um movimento que visa atingir este objetivo, que é pararmos de ter embalagens de uso único. Apesar dos desafios, surgem iniciativas que mostram caminhos possíveis,
como a Associação Moçambicana de Reciclagem, AMOR, que promove a gestão de resíduos e a sensibilização sobre a reciclagem. A AMOR tem implementado ecopontos em várias regiões e trabalha com escolas e comunidades para promover práticas mais sustentáveis. Nós atuamos em vários ramos no referente à gestão de resíduos sólidos, desde a educação, a advocacia ambiental, instalação de infraestruturas, como é o caso de ecopontos, latas de lixo, que nós chamamos baldes de amor, um nome muito querido que demos, e atualmente o nosso foco está mais para a compra de resíduos sólidos, que é uma iniciativa que visa a despoluição do meio ambiente, em particular da zona costeira. O foco são as zonas costeiras, porque atualmente o mundo está com todo um movimento para promover a economia azul, mas uma economia azul sustentável. Nós acreditamos que os oceanos são a ligação do mundo e são, de fato, o ponto crítico ou por onde devem começar as nossas abordagens. A maior parte do oxigênio que nós respiramos é proveniente dos oceanos, então é, sim, essencial que a gente preserve este ecossistema. Contudo, o sistema de reciclagem no país ainda é incipiente e não existe uma rede nacional estruturada. A reciclagem é a solução. É verdade, sim, que nós estamos muito ligados a uma imagem de uma indústria recicladora, mas o que nós somos é uma organização sem fins lucrativos que promove a reciclagem. Isso quer dizer que nas nossas iniciativas temos sempre por vista promover as indústrias recicladoras, promover um movimento que propicie este ecossistema que é a reciclagem. É como eu expliquei anteriormente, desde a produção das embalagens, visando o fim, a economia circular, até o descarte. Então, a AMOR funciona como um elo, desde a produção dos produtos, o consumo pelas pessoas, pelos munícipes e o encaminhamento destas embalagens para a reciclagem. A nível global, a reciclagem representa apenas cerca de 13%, o que é ainda muito pouco, é mesmo muito pouco. No nosso caso, é importante, e acredito que esteja a haver trabalho nesse sentido, é importante que se consiga atrair investimento estrangeiro, nomeadamente de grandes indústrias que existem por esse mundo fora, na área da reciclagem, quer seja no plástico, quer seja no papel, quer seja vidreiras, que já tivemos uma e é muito, muito necessário que haja novamente uma vidreira em Moçambique. Eu acredito que estejam a trabalhar nesse sentido e acredito também, pelo menos é a minha esperança, nós às vezes debatemos muito com os aspectos burocráticos, que haja uma agilização em termos burocráticos para a instalação deste tipo de indústrias, obviamente com todos os requisitos que são necessários, os estudos de impacto ambiental, a localização das próprias indústrias. Nós hoje vemos pequenas indústrias que estão a trabalhar no meio de residências, o que é altamente prejudicial. Não com isto estou a dizer que essas indústrias tenham que ser encerradas, mas que tenham que ser acompanhadas e que encontrem outros locais para continuar o trabalho de reciclagem. Mas, infelizmente, a reciclagem em Moçambique ainda representa uma percentagem ínfima. É necessário muito mais, Por um lado, nós temos, de fato, muitos resíduos mal descartados. Por outro, estranhamente, a quantidade de resíduos produzida no nosso país não justifica um investimento em indústria de reciclagem de um material como o vidro, por exemplo. Por isso é que temos a vidreira parada já há muito tempo. No caso do plástico, felizmente, temos, posso dizer, indústria que chegue para solucionar esta questão. O que falta-nos mesmo é uma estratégia de encaminhamento dos resíduos plásticos a efetivamente estas indústrias. Para o caso do alumínio e do papelão, penso que todos nós já sabemos que estes são materiais que têm pernas, disse assim. Já não se vê mal descartado no chão, porque tem um valor econômico consideravelmente elevado e são resíduos que, pelo valor econômico que têm, automaticamente, eu diria, chegam à reciclagem.
A consciencialização sobre a importância da reciclagem e da redução de resíduos ainda é limitada. Muitas pessoas não têm acesso a informações sobre como separar e destinar os resíduos corretamente. Programas educativos nas escolas e nas comunidades têm sido uma forma de melhorar a situação. Eu penso que a população moçambicana não é nada apologista do cenário que nós vemos nas ruas, mas nós temos toda uma deficiência de falta de infraestruturas e esta problemática intrínseca aos resíduos sólidos, que é a não circularidade das embalagens. Então eu penso que devemos olhar mais para esta abordagem ou para esta problemática do que para os munícipes como culpados desta questão. Os nossos trabalhos têm sido um sucesso porque nós juntamos a questão do meio ambiente à subsistência das pessoas. E por essa razão as nossas iniciativas têm sido muito bem recebidas. O que nós fazemos é engajar a comunidade a despoluir determinadas zonas e como recompensa por quilograma de resíduo damos um valor. Nessas condições, o projeto é sempre bem recebido. Durante diversas ações de limpeza promovidas por comunidades costeiras e organizações ambientais, um tipo de resíduo tem se destacado cada vez mais: roupas velhas descartadas de forma inadequada, peças de vestuário usadas, rasgadas ou completamente deterioradas são encontradas com frequência nas praias, misturadas ao lixo comum. O que um dia serviu para proteger ou vestir alguém, hoje polui a paisagem natural e representa uma ameaça real aos ecossistemas marinhos. Tecidos sintéticos, em especial, podem demorar décadas a decompor-se, libertando microfibras plásticas que contaminam o solo, a água e a vida marinha. Muitas das roupas que aparecem, nomeadamente nas nossas praias, aqui da zona da Costa do Sol, é um tema muito sensível, porque passa muito também por alguns atos religiosos em que deixam mesmo as próprias roupas. E aí tem que haver um certo trabalho, cuidado, porque fere muito com sensibilidades, nomeadamente a parte religiosa, que temos que respeitar também, mas tem que haver um trabalho nesse sentido. A maioria das vezes, quando vemos roupas nas praias, passa muito por esses cultos religiosos que vão sendo feitos nas próprias praias. Nas cidades acaba por ser diferente e obviamente que o ideal seria termos na cidade receptáculos também exclusivamente para as roupas, até para beneficiar terceiros, beneficiar outras pessoas. Mas vamos chegar lá, nós não somos diferentes dos outros, vamos chegar lá e é a minha firme convicção que vamos chegar a essa fase em que já tenhamos alguma consciência ambiental e façamos a separação seletiva dos resíduos a partir de casa, inclusivamente este resíduo que fala das roupas abandonadas na via pública. O problema ambiental de Moçambique vai além dos resíduos sólidos urbanos. Enquanto a gestão de resíduos continua a ser um desafio nas cidades, os efeitos dessas práticas no aquecimento global são cada vez mais evidentes. Falando de outros desafios, temos vindo a melhorar, nomeadamente, felizmente, já se vislumbra o encerramento da lixeira do Lene, em benefício do aterro que vai ser construído na Catembe, o aterro sanitário, que tem que ser o futuro para todas as lixeiras, não só a de Maputo, mas todas as lixeiras, por todos os motivos. E o grande desafio também passa por encontrar estruturas que possam fazer a separação dos resíduos. Isto para que haja um seguimento para enviar resíduos, nomeadamente os secos, para a reciclagem e até os úmidos também para a compostagem, como benefício
em detrimento do uso dos fertilizantes químicos na agricultura. Mas isto passa também muito fundamentalmente pela mudança do nosso comportamento. A falta de um sistema adequado de gestão de resíduos não só contribui para a poluição do solo, da água e do ar, mas também acelera o aquecimento global, resultando na elevação das temperaturas e no aumento de fenômenos climáticos extremos como secas prolongadas e inundações devastadoras. Estas mudanças climáticas são em grande parte uma consequência da emissão de gases de efeito de estufa, resultantes da decomposição inadequada de resíduos orgânicos e da queima indiscriminada de lixo que liberta substâncias tóxicas no ambiente. Além disso, a gestão deficiente de resíduos em áreas urbanas e rurais cria condições ideais para o desenvolvimento de doenças transmitidas por vetores, como os mosquitos que proliferam em áreas de água estagnada gerada por resíduos mal descartados. A falta de saneamento adequado, em que os resíduos não são devidamente tratados ou separados, torna-se uma ameaça à saúde pública, uma vez que as populações ficam expostas a surtos de doenças como a malária. Eu acho que, e mais uma vez falo em relação ao comportamento das pessoas, eu acho que cada vez mais, embora de uma forma lenta, nós temos vindo a ver alguma melhoria. Eu até faço um desafio, que eu já fiz isso várias vezes, se nos sentarmos num determinado sítio, que haja muito movimento, e começarmos a ver a reação das pessoas, vemos pessoas que atiram o lixo para o chão, mas há muita gente que já começa a olhar para os lados para ver se alguém está a observar. Isto já é um indicador que já começa a haver alguma consciência nessa mudança comportamental. Por vezes parece que nos custa muito andar com uma garrafa de plástico na mão mais uns metros e depositá-la no devido local. O centro da cidade de Maputo, com a sua arquitetura marcante e a presença de grandes instituições comerciais e administrativas, representa o coração da capital moçambicana. No entanto, apesar da sua imagem de modernidade e desenvolvimento, o saneamento básico no centro da cidade continua a ser um desafio sério e, em alguns casos, invisível. Grande parte da rede de drenagem e esgoto da cidade foi construída durante o período colonial e, com o crescimento exponencial da população e a urbanização acelerada, a infraestrutura existente tornou-se obsoleta e sobrecarregada. As ruas do centro de Maputo, como a Avenida 25 de Setembro, enfrentam frequentemente alagamentos durante a época chuvosa. Aquilo que fala em termos de saneamento, há uma coisa que temos que pensar sempre e remete-nos à história. Há 50 anos, portanto, na altura da independência de Moçambique, muita gente veio para a cidade, não só para Maputo, mas também para Matola. No caso de Maputo, era uma cidade que estava preparada para cerca de 450 mil pessoas, entretanto praticamente triplicou. E com isso houve naquela altura também um crescimento em termos de residências nos chamados hoje bairros de expansão, onde eu acho que era praticamente impossível os municípios conseguirem controlar, porque acabaram por ser feitas habitações de uma forma desorganizada, e nomeadamente as águas pluviais têm o seu curso natural para fazer o escoamento e por vezes, sem a pessoa tomar consciência disso, como é óbvio, por vezes a construção de uma casa, de um muro, etc., vem criar um obstáculo a esse curso natural das águas. Por isso é que às vezes em alguns bairros nós vemos autênticas lagoas que acabou de chover e mantêm-se as lagoas durante algum tempo, que tem a ver depois com a saturação dos próprios solos. Eu falava das roupas que às vezes temos encontrado de qualquer maneira nos passeios, assim como na beira da estrada. Então, praticamente as pessoas que fazem isso são vendedores.
Eles, quando acabam de vender, vêm que para algumas roupas que não merecem, deixam de qualquer maneira, abandonam e deixam na estrada. Para as valas de drenagem, pretende que o município deve fazer muita limpeza. O lixo em si, quando chove, sempre a chuva faz com que todo o lixo corra nas valas da drenagem. Então, as valas ficam totalmente fechadas. Isso também faz parte. Eu acho que tem que haver sensibilidade para o município, para as pessoas acatarem, para haver uma solução do que está a acontecer. E o município também tem que fazer a sua parte para criar meios e condições para que isto esteja minimizado. Deve haver uma sensibilidade por parte de nós todos para poder fazer face a essa situação, porque está terrível, a cidade está terrível. O município já viu isso, acho que tem que criar mais condições, estou a falar de meios, quer dizer, condições para que tudo isto forme ou venha a culminar com o produto final, que é a limpeza. Então, as condições do município, que são os meios e a nossa sensibilidade das pessoas, saber que eu não posso estar a jogar isto ali, que existem sítios próprios, isso iria ajudar para que a cidade mantenha-se limpa. A água estagnada misturada com esgoto e lixo torna-se um foco de proliferação de doenças como malária e cólera. Embora o centro da cidade não seja o local mais afetado por surtos, o cenário de águas sujas e águas pluviais que não escoam é um terreno propício para a propagação de doenças. Isso é um problema que os municípios têm identificado. Só que nós temos ainda um problema acrescido, é que somos um país em desenvolvimento, temos carências, nomeadamente carências financeiras, e resolver estes problemas implica um investimento excessivamente elevado, nomeadamente em termos de pensarmos em valas de drenagem subterrâneas, por exemplo, são investimentos muito, muito elevados. E isso carece também de algum apoio no sentido de resolver estas questões. Este problema é exacerbado pelo fato de a rede de esgotos ser insuficiente para lidar com as águas pluviais, resultando em inundações recorrentes nas zonas mais baixas e em áreas com drenagem inadequada. A situação é especialmente grave nas zonas mais afastadas do centro, onde a falta de manutenção contribui para o agravamento das condições de drenagem. A questão do saneamento no centro da cidade de Maputo foi discutida com o ambientalista Rui Silva. Segundo o especialista, a cidade enfrenta desafios significativos relacionados ao desgaste da rede de drenagem e ao comportamento inadequado de parte da população. Quanto a 25 de setembro, que fala que quando chove fica tudo alagado, muitas vezes o vermos a 25 de setembro sempre cheia de água, mais uma vez volta o nosso comportamento, porque ao deitarmos fora, deitarmos para a via pública os nossos resíduos, vai entupir sarjetas, vai acumular e vai criar os problemas que são criados. No fim de contas, na minha opinião, o principal desafio que nós temos a nível de Moçambique é precisamente mudarmos o nosso comportamento. Mais de 2 mil milhões de pessoas no mundo vivem sem acesso a saneamento básico, de acordo com dados das Nações Unidas. Este problema global tem consequências visíveis tanto para a saúde humana como para o meio ambiente. Em bairros urbanos de Maputo, como Manchakene, Chipamanini e Mafalala, esta realidade é uma constante, refletindo-se em esgotos a céu aberto, ruas alagadas, valas de drenagem obstruídas e um cheiro nauseabundo que afeta os sentidos. A degradação ambiental aliada ao rápido crescimento populacional e à urbanização desordenada agrava os desafios enfrentados nestas comunidades.
Em zonas como a Avenida Acordos de Lusaka, o esgoto corre livremente entre as casas, transformando as valas de drenagem em criadouros de mosquitos e focos de doenças. As crianças brincam perto destes locais, expondo-se a riscos iminentes. A ligação indevida de esgoto às redes de drenagem, a deposição de resíduos sólidos nas valetas e o despejo de águas residuais nas ruas são práticas comuns. Dar valor ao que antes era considerado lixo, proteger o meio ambiente e construir um futuro sustentável depende de cada um de nós. Isso é possível. Pois é, o amanhã depende das decisões que tomamos hoje. O Sinal Verde despede-se por agora e nós voltamos na próxima semana com mais caminhos para um Moçambique mais sustentável. Até lá!